Nesse vídeo aqui eu vou fazer a previsão da próxima rodada do Brasileirão. Vou trazer aqui os meus palpites e você vai ver como é que vai terminar a tabela. Então já vai aparecer a tela aí do simulador para mim ir fazendo aí junto com vocês. Bom, lembrando que além desses jogos da próxima rodada, da 22ª rodada, ainda tem os jogos que faltam dessa 21ª rodada, que é Curitiba e Bahia, e Botafogo e RB Bragantino. Eu não vou fazer eles, eu vou fazer somente da 22ª rodada. Lembrando também que tem muitos times com jogos atrasados, inclusive o Grêmio com uma, o Atlético Mineiro com uma, o São Paulo com 3 e várias outras equipes. Então já bora começar aqui os palpites. No jogo entre Flamengo e Curitiba, na teoria é um jogo muito fácil, mas o Flamengo também já se complicou contra a equipe do Atlético Goianiense, empatando em casa por 1-1. E o Flamengo vem de boas decepções principalmente pra gente, né? Porque o Flamengo é um forte concorrente. Então, entre Flamengo e Curitiba, na teoria vai ser óbvio, o Flamengo vai ganhar. Mas eu acho que não tem muito o que fazer, porque já vai ter voltado todos os jogadores convocados do Flamengo. Então eu vou colocar aqui 2-0 Flamengo. Bom, no próximo jogo entre Goiás e Palmeiras, também é um jogo meio complicado, mas eu acho que eu tenho uma leve tendência a achar que é o Palmeiras, porque pode até ser no campo do Goiás, mas o Palmeiras está vindo uma sequência muito boa, inclusive muito parecida com a do Grêmio. Só que nesse meio termo eles tiveram dois treinadores, o Andrei Lopes, que é o Cebola, o auxiliar do Palmeiras, e o Abel Ferreira, que chegou e está arrumando esse Palmeiras, revezando vários jogadores e não está baixando o nível da equipe. Então creio eu que vai dar Palmeiras. Eu acho que não vai ser um jogo tão fácil, então eu vou colocar aqui 2-1 Palmeiras. Bom, o próximo jogo é entre Ceará e Atlético Mineiro. Na teoria é outro jogo fácil também, mas jogar lá no Ceará é complicado e provavelmente o Ceará vai chegar eliminado da Copa do Brasil porque já perdeu o primeiro jogo por 3-0 para o Palmeiras. Então vai ser um jogo muito complicado, mas vai ter a volta do Vina, meio atacante do Ceará, que é muito importante para essa equipe do Ceará. Então vou colocar aqui 2-2. Eu acho que vai dar um empatezinho aí. Próximo jogo, RB Bragantino e Bahia, um jogo complicado também, de times que estão mais ou menos na mesma faixa do campeonato. O RB Bragantino que está decepcionando e o Bahia que está decepcionando também. Mas o RB Bragantino fez fortes investimentos e contratou vários jogadores jovens e que são futuras promessas. Além de recentemente contratar o Elinho também, do São Paulo, muito bom jogador. Então, até por causa desse fator, eu vou colocar aqui 2-0 Bragantino, porque o Bahia só agora está começando a voltar com algumas vitórias e vai depender muito dessa última rodada que eles ainda não jogaram. Que na teoria o jogo deles é contra o Curitiba. Então também vai ser um jogo complicado porque vai ser lá em Curitiba. Bom, o próximo jogo é o do Grêmio, Corinthians e Grêmio. O Corinthians, que geralmente está atrapalhando esses clubes que brigam lá em cima, já ganhou do Inter, quase complicou o Atlético Mineiro. Na teoria o Corinthians está mal, mas é difícil de qualquer jeito. Porém eu acho que o Grêmio vai conseguir ganhar porque está vindo com um futebol muito bom. Na minha visão, ganha do Cuiabá, vem com essa outra vitória além do Cuiabá, ganha do Corinthians de novo e além de já estar embalado, embala ainda mais. E por isso eu acho que vai ser um jogo muito complicado. Vou colocar aqui 2-1 Grêmio. Bom, próximo jogo Atlético Paranaense e Santos. É um jogo muito importante porque é confronto direto, o Grêmio e Santos. Se o Grêmio ganhar e o Santos perder, o Grêmio passa do Santos. Mas como vai ser na Arena da Baixada e o Santos está cheio de desfalques ainda, jogou praticamente com sub-23 contra a equipe do Inter e mesmo assim ganhou, até porque tem o fator do Marinho, eu acho que vai ser um jogo muito complicado e eu não vou querer favorecer ninguém, então eu vou colocar aqui um empate em 1-1. São Paulo e Vasco, na teoria é um jogo muito fácil, mas o Vasco está começando a melhorar um pouquinho. O Vasco começou muito bem, caiu demais, mas está começando a engrenar. Já tem uma escalação fixa, com jogadores fixos, ganhou do Sport fora de casa, que sempre é difícil ganhar deles lá. E por isso eu acho que vai complicar um pouquinho para o São Paulo, mas eu acho que o São Paulo... complicado, vou colocar um empate. Um empate em 2-2, porque o São Paulo sempre vai para cima, eu acho que vai ter uma brecha para o Cano fazer um gol, o Benítez fazer um gol. Bom, Botafogo e Fortaleza, nesse jogo daí, é um jogo que os dois times estão embaixo. Fortaleza que perdeu o Rogério Ceni, parece, eu pelo menos penso isso, que vai perder o padrão de jogo. E o Botafogo que, pra falar a verdade, não tem um padrão. E tá muito mal.
principalmente nas finanças, e no Brasileirão, não é à toa que está em 19º. Por isso eu vou colocar aqui um 0 a 0. Na teoria vai ser um jogo bem ruinzinho. Próximo jogo entre Inter e Fluminense. O Inter está decaindo, o Fluminense que estava muito bem, mas já vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, pro Grêmio e pro Palmeiras. Mas como os dois estão vindo em baixa, eu vou colocar aqui 1 a 0 Fluminense, até porque o Inter está cheio de problemas e creio eu que vai perder esse padrão de jogo que tinha deixado com o Kudê. Um padrão de jogo que era legal de se ver, e agora contratou o Abel, que não tem meio que um padrão de jogo. É basicamente vai no abafa e toma muitos contra-ataques, além de se defender também. Então eu vou colocar aqui 1 a 0 Fluminense. Bom, próximo jogo, Sport Atlético Goianiense, lá na Ilha do Retiro. Esse que vai ser o fator que para mim vai fazer o Sport ganhar. Se fosse em Goiânia, o Atlético Goianiense ganharia, mas como é lá na Ilha do Retiro, vou colocar aqui 1 a 0 Sport. Bom, a tabela na teoria ficaria assim: Atlético Mineiro se manteria em primeiro, Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto, Inter em quinto, Grêmio em sexto, Fluminense em sétimo, Santos em oitavo, Sport em nono, Bahia em décimo, Fortaleza em 11º, Ceará em 12º, Corinthians em 13º, Atlético Goianiense em 14º, Vasco em 15º, Atlético Paranaense em 16º, Bragantino em 17º, Botafogo em 18º, Curitiba em 19º e Goiás na última colocação. Bom, olhando essa tabela, o Goiás se complicou de vez, já ficando a mais de 11 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, e abriu ainda mais aquela distância do G8 para os outros clubes. O Santos, que agora está com 35 pontos, e o Sport, que passou o que até agora era o Bahia, que era o time que estava mais ameaçando ficar lá em cima, encostar. Agora é o Sport com 28 pontos, mas essa distância ainda é de 7 pontos. Bom, e é isso que eu acho que vai acontecer. O Grêmio vai pegar em cada rodada, vai pegar uma posição. Por exemplo, agora pegou a do Fluminense. Aí nessa minha previsão passa do Santos, e na teoria na próxima passa do Inter. Depois do Palmeiras, do São Paulo, pode de vez em quando passar de 2 até de uma vez. E eu acho que é assim que o Grêmio vai conseguir encostar. Não pode abaixar o nível, tá vendo com uma sequência muito boa. Não pode vacilar, como é um jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians, vai ser um jogo complicado, mas é um jogo para ganhar, porque vai ser um jogo muito importante para o Grêmio. Bom, foi esses os meus palpites. Se você discorda de algum, comenta aqui embaixo. Eu vou começar a fazer esse estilo de vídeo antes das rodadas. Então, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando sair esse estilo de vídeo. Bom, foi esse o vídeo e falou!